Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um estudo do Escutando Sentimentos. Hoje um pouco mais cedo. Estamos lançando aí o desafio, de nós concluirmos, como fizemos com os outros dois livros, o Mereça Ser Feliz e o Reforma Íntima Sem Martírio. Então que sejamos abençoados nos nossos propósitos, sempre procurando elevá-los à condição de nobreza, de sermos solidários, fraternos, justos, equânimes, caridosos. Esse é o grande objetivo dos nossos estudos, nos tornar pessoas melhores, utilizar o nosso tempo, a nossa inteligência, os nossos recursos, para que a gente consiga, de fato, ser uma pessoa melhor. São desafios. E esse livro é particularmente um grande desafio. Nós podemos perceber só pela introdução, que é a Rota do Filho Pródigo, a questão trazida por Calderaro, que nos fala justamente desse retorno à casa do Pai, que no fundo é um retorno à casa interior, ao nosso eu essencial, feito imagem e semelhança do Criador. À medida que nós vamos abrindo essa consciência e percebendo o quanto que essa natureza magnânima, extraordinária que nos envolve, estes universos tremendamente amplos e profundos, onde está o traço do nosso Pai Criador, onde está o halo de proteção desse nosso Pai Criador, nós vamos perceber que esta mesma essência, esta mesma potência, esta mesma força e esta mesma perfeição está também dentro de nós. E esse retorno ao nosso interior, à casa paterna, à fonte primeira, ao centro supremo da nossa existência, é que vai nos garantir não só a felicidade, como a vida eterna, como prometido por nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Isso tem que ter uma vontade, para isso temos que ter vontade, para isso temos que ter foco, para isso temos que ter esforço. Nós precisamos sinalizar para o universo e para nós mesmos os nossos objetivos e os nossos propósitos profundos. Então hoje, feita essa introdução de Calderaro, e ele conclui, nós podemos ver a live do domingo passado, dizendo que esse estudo trazido pela irmã, e por ele próprio, claro, ele esteve presente no Hospital Esperança fazendo esse estudo com os que lá estavam, e a irmã se nos traz, com essa mediunidade do Vanderlei, graças a Deus, esses estudos magníficos. E ele fala que esses estudos, esses apontamentos trazidos, é um antídoto para o principal mal que acomete não só a humanidade como um todo, mas nós, nós mesmos, cada um de nós, através do egoísmo. E o primeiro capítulo é justamente uma diferenciação entre individualismo e individuação. Porque no processo de nos tornarmos únicos, nós já somos únicos. Então, corrigindo, no processo de nos reconhecermos como sendo únicos e nos reconhecermos de fato quem somos, a nossa identidade profunda, que é esse fragmento extraordinário do Pai, neste processo nós muitas vezes atualmente confundimos com o egoísmo, o individualismo. Então esse egocentrismo exagerado, esse fixar-se de forma doentia no eu ou no ego, é que providencia os grandes erros. Precisamos diferenciar individuação de individualismo. A irmã começa com uma menção ou com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 10, capítulo 13, que nos fala o seguinte: apenas Deus, na sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Então nós temos a consciência, onde mora a lei de Deus, a luz da razão que ilumina a vida. E nós precisamos acessá-la. Mas veja que interessante, no fundo do coração, a sentinela vigilante que se chama consciência do coração. Então nós estamos escutando sentimentos. É um erro imaginar que a luz da consciência é a luz da razão. Certo? A luz da razão é no cérebro, a razão é a nossa inteligência, é a forma como também com o ego estruturamos a nossa vida. Mas a essência verdadeira e o acesso a essa essência verdadeira, a consciência profunda do ser,
precisa ser através do coração. Então, vejam o quanto que é importante o estudo atual que estamos fazendo, porque nós precisamos aprender a manejar o sentimento. Assim como aprendemos nos últimos séculos, esses séculos da inteligência, da ciência positiva, a manejar a inteligência, a manejar a razão. Veja a tecnologia que nos envolve, vejamos o quanto avançamos em termos de razão. Embora muitos não a usem, infelizmente. Mas o que nos falta é essa moral, o que nos falta é essa inteligência emocional. Nos falta a capacidade, a habilidade de manejar os sentimentos e de saber usá-los, acessá-los para o nosso próprio bem e daqueles que amamos ou de todos com quem convivemos. Então, vamos acessar essa consciência profunda do ser, que é o caminho de retorno à casa do Pai, que é de fato acessar quem somos, para aí sim agir de fato, conscientes, ok? E não inconscientes, iludidos e tudo aquilo que a gente já estudou. O que é certo e errado perante a crise das certezas que domina a humanidade? Mas começa pesado, como se diz, né? O que é certo e errado perante a crise das certezas que domina a humanidade? Tem muita gente aí bem orgulhosa e prepotente, falando coisas na maior tranquilidade, tendo certeza absoluta que está certo. Basta uma análise nem profunda, superficial, um pouquinho mais crítica, para perceber que, meu amigo, você está na matrix da ilusão. O que você está vendo não é a realidade. Então, olha aí, importantíssimo o estudo, né? A irmã se chama de crise de certezas. Se um pouquinho mais de humildade não precisa, olha para o universo. Olha para o chefe de tudo isso, para o grande pai. Meu amigo, presta atenção, né? Então, nessa crise da certeza, o que é certo e errado? Quais são as bússolas para nortear a conduta neste cenário de transformações céleres por que passam as sociedades? Basta esse primeiro parágrafo e essas duas frases para a gente ter todo um estudo de profundidade, não é isso? Quais são as bússolas que vão nortear a conduta, a nossa conduta, neste cenário de rápidas transformações pelas quais passamos? Onde essa bússola? Aonde estas orientações seguras? A palavra conceito quer dizer ideia que temos de algo ou alguém. Analisamos a vida e os fatos pela ótica individual das nossas próprias conceituações. O nosso entendimento não ultrapassa esse limite, o que é óbvio. A gente enxerga o que consegue enxergar. A gente escuta o que consegue escutar. A gente raciocina dentro dos conceitos e conhecimentos adquiridos. A minha mão vai até onde ela consegue ir. A partir dali, eu tenho que dar mais alguns passos para atingir o objetivo. Eu não alcanço. E é o que nós estamos fazendo, aumentando a nossa capacidade para alcançar conhecimentos e conceitos mais profundos. Porque, convenhamos, os nossos têm sido bem rasos, né? Chegou uma companheira aqui para fazer coro, né? Aos nossos entendimentos, né? Vamos ter que falar um pouquinho mais alto, que agora a competição ficou brava. Alguns desses conceitos resultam da vivência. Claro. Foram estruturados pelo uso de todos os nossos sentidos, adquirindo significados. A gente chama isso de experiência. Outros são fruto da capacidade de pensar e adquirir conhecimento. Olha que interessante, isso serve para a nossa vida, né? Nós temos uma questão chamada experiência, que é aquilo que nós vamos estruturando ao longo da nossa vida, atribuindo sentidos e significados àquilo que a gente está vendo. Percebe como é diferente? Outro olhar, outra pessoa pode estar atribuindo, e de fato atribui, significados, né, e valores diferentes daqueles com os quais nós estamos fazendo. Mas qual que é o certo então? O que vai nortear dentro de uma discussão, dentro de uma conversa? Quais são os verdadeiros significados? Isso vem com a experiência. Normalmente, pessoas mais experientes e vividas conseguem alcançar significados e profundidade maior do que nós. Tanto é que hoje, né, amadurecidos, nós vamos ver que conselhos paternos e maternos do ontem fizeram sentido hoje. Na época, nem tanto, né? Principalmente se somos adolescentes ou jovens, né, prepotentes ou orgulhosos demais. Mas outros desses conceitos vêm da capacidade de pensar e adquirir conhecimento.
Por isso a importância do estudo. A gente não pode perder muito tempo com as futilidades da vida, porque esse tempo nos vai ser cobrado. O que fizestes, amigo, da tua existência, do teu tempo? No momento em que prestarmos contas à própria consciência, essa resposta precisará ser respondida. Já que nós sabemos disso, quando entrarmos no país da verdade, é importante que a gente tenha a resposta pronta. Né? E por isso que o estudo é importante, porque a gente precisa pensar e adquirir conhecimento para investigar a realidade e ter capacidade de nortear e orientar a nossa conduta na época em que vivemos, cheia de certezas, né, e confusões. Determinam os pensamentos predominantes na vida mental, ok? Quando criamos fixação emocional a esse padrão de pensar, nasce o preconceito. Olha que interessante, né? A irmã é fantástica nesse livro porque ela destrincha alguns conceitos com muita clareza e fica fácil a gente entender como a gente está errado em algumas questões. Então, a gente vai determinar um modo de pensar baseado na própria experiência e no próprio conhecimento. Agora, quando a gente cria uma fixação, veja que ela coloca o termo fixação, a gente fixa, a gente coloca uma coisa estanque, uma coisa que é estática, que é uma coisa que não muda, né? E que não aceita aquilo que não está fixado. Uma fixação emocional a esse padrão de pensar nasce o preconceito, ou seja, é desse jeito. Tudo que não é desse jeito, eu não aceito, eu discrimino. Então eu gero preconceitos na sociedade por conta de fixar emocionalmente uma determinada experiência minha, sem margem para discussão, e sem margem para mudança, e sem margem para pensar, puxa vida, né? Eu até coloquei, vocês vão ver aí no Face, né, um pouco abaixo dessa própria live, uma imagem, né, bem bonita a imagem, né, que fala que não adianta os olhos se a mente é cega, né? Então, às vezes o sentimento é cego e faz com que a mente se torne preconceituosa. Né? A experiência leva ao discernimento. O discernimento é a porta para a compreensão. A compreensão identifica a verdade. Então está aí o caminho traçado pela irmã, né? Essa experiência tem que me levar ao discernimento. Por isso que eu não posso fixar essas questões. A experiência mostra que as coisas mudam e que elas nem são o que aparentam ser. Nunca são o que aparentam ser. Né? O essencial, já dizia Exupéry, é invisível aos olhos. Só se enxerga bem com o coração. Certo? Coração, sentimento. Então vamos lá. A experiência leva ao discernimento. O discernimento é a porta para a compreensão, mas eu tenho que atravessá-la. E a compreensão identifica a verdade. Então já tem um caminho para nos garantir, nortear a vida e a experiência, orientando a nossa conduta de uma forma mais verdadeira e garantida, sem ficar solto e à deriva nesse mar de certezas e confusões. O preconceito conduz ao julgamento, e o julgamento sustenta os rótulos. Os rótulos distanciam da realidade. Então, se no parágrafo de cima ele deu uma orientação do que fazer, agora ele fala o que não fazer. O preconceito conduz ao julgamento, a gente julga. Esse julgamento sustenta rótulos, os tristes rótulos da atualidade. Ah, é heterotop, é não sei o quê. Então, fixa um rótulo. Ah, esse aí é daquele jeito, esse é isso, esse é aquilo. Está cheio de rótulos na sociedade. Tira os rótulos, né? Porque os rótulos distanciam da realidade. Quem vê rótulo não vê essência. A atitude construtiva na obra da criação depende da habilidade de relativizar. Até mesmo a experiência, por mais preciosa, necessita ser continuamente repensada, evitando a estagnação em clichês. Óbvio, né? Então a gente precisa, claro, refletir sobre os próprios passos constantemente para avaliar a nossa conduta. Podemos estar equivocados ou iludidos. A vida é regida pela suprema lei da impermanência. Certo e errado são critérios sociais mutáveis sob a perspectiva sistêmica. Apesar disso, são referências úteis à maioria dos habitantes da Terra. Funcionam como estacas disciplinadoras. Porém, em certa etapa do amadurecimento espiritual, constituem amarras psicológicas na descoberta da realidade pessoal, cuja riqueza está nos significados únicos, construídos a partir dos ditames conscienciais.
Ótimo. Essas estacas disciplinadoras, que são os critérios sociais, que são mutáveis, são importantes em determinado ponto, mas precisam ser abandonados quando queremos avançar além disto. A imagem melhor que me aparece aqui para a gente entender isso é a escada da vida, a escada de Jacó, os degraus da existência, que nós vamos galgando à medida que crescemos. Eles são fixos, mas são importantes, porque sem essa saturninidade, né, essa estruturação desse degrau, que é uma estaca, que é um apoio, que é uma plataforma, eu não piso em terra firme. Então eles são necessários, mas eles precisam ser abandonados se eu quiser avançar. Eu estou lá no 5º degrau, né, coloco o pé direito ou esquerdo, cada um escolhe com qual avançar, no degrau superior, o 6º degrau, ok? Como é que eu consigo ir definitivamente para o 6º degrau? Abandonando o 5º. Enquanto eu não tiro o outro pé do 5º degrau, por mais que ele seja bom, que ele foi útil, eu preciso desapegar. Senão, eu não avanço. Muitos de nós estão estagnados em conceitos pré-estabelecidos. E nós vivemos, na atualidade, uma época de mudança cíclica global. E muita gente está fixada em padrões antigos. Certos sistemas já deram o que tinham que dar. É o 4º degrau. Nós precisamos ir para o 5º. Passou da época. Precisamos avançar. Novos conceitos precisam ser adquiridos. Uma nova inteligência, um novo sentimento, uma nova etapa, uma nova era, um novo planeta, um novo ser. Não se dá a luz a um novo ser se nós não abandonamos estruturações e padrões antigos. Então, aqui está a impermanência da vida. E fica bem explicado que sim, são importantes as estacas disciplinadoras, os pisos e plataformas estruturantes da existência. São os esquemas da psicologia. Mas eu não posso me tornar escravo do esquema, certo? Senão eu não avanço. O doutor Carl Gustav Jung, famoso Jung, extraordinário, né? Discípulo de Freud, chamou de individuação o processo paulatino de expressar a nossa singularidade. Isto é a marca de Deus em nós, o ato de talhar a individualidade, aquele ser distinto e único que está latente dentro de nós. Nós começamos a nossa conversa assim, já estamos prontos, já está latente, eu sou único, mas eu preciso caminhar em direção a isso para descobrir essa individualidade, essa singularidade única do Evandro, de você, no universo, nos universos todos. Olha que riqueza, olha que extraordinário. Então esse é um processo de individuação, palavras de Jung, né? Na individuação, o critério certo e errado é substituído por algumas perguntas. Convém ou não? Quero ou não quero? Serve ou não serve? Necessito ou não necessito? Questões cujas respostas vêm do coração. Somente aprendendo a linguagem dos sentimentos, poderemos escutar as mensagens da alma destinadas ao ato de se individualizar. Aqui é o cerne do estudo, escutando os sentimentos. Somente aprendendo a linguagem dos sentimentos, poderemos escutar as mensagens da alma, da sua alma, da minha alma, destinadas, necessárias para o ato da individuação, para o ato de individuar-se. Percebam o quanto que é importante entender o que tua alma fala. Ela conversa contigo, ela manda sinais, recados, sussurros, e tem horas que ela grita em desespero para que você a ouça. E precisa ouvir os sinais, as vozes da tua alma. Então você tem que entender a linguagem dos sentimentos, você tem que entender o que ela está falando para você. Sentimento é valor moral, aferível exclusivamente por nós mesmos no átrio sagrado da intimidade consciencial. Percebam que é óbvio, é individual. Por quê? Porque a tua alma é você, não sou eu. É cada um consigo mesmo, no processo de conhecer-se e individualizar-se, ok? Então é valor moral aferível. Perceba que você tem que aferir isso. Com as perguntas, serve ou não serve? Pode ser bom para o outro, é o caminho dele, mas não é, e provavelmente não será para você. Na mesma medida, na mesma proporção, na mesma direção, no mesmo tempo. Você pode usar aquilo em situações diferentes, pode ser até útil, mas não da forma como foi para o outro.
Por quê? Porque cada um é cada qual. Óbvio. Diz o ditado, a gente nasce único e passa a vida inteira querendo virar uma cópia. Olha que triste, né? Adaptar-se aos padrões, aos rótulos, agradar todo mundo, ser reconhecido e aplaudido, né? Então a gente é único, mas se esforça para ser uma cópia, né? Em tempos de seguidores e seguidos, nós temos que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque você precisa seguir a si mesmo, a sua voz da consciência. Você precisa ouvi-la e para ouvi-la precisa entender essa linguagem, senão você não escuta. Somos aquilo que sentimos, ponto. As máscaras não destroem essa realidade. Por mais rótulos que te coloquem, por mais situações que fomos constrangidos ou não a fazer, essas roupas acessórias não nos definem. Nós somos aquilo que sentimos. E isso é bom. Por quê? Porque a verdade de si mesmo jaz tranquila dentro de você, esperando por você, no tempo seu. Então, se você até então não fez, não se preocupe, faça agora. Essa verdade está lá, aguardando o teu toque, aguardando a tua atenção, aguardando o teu amor, aguardando a tua verdade. Ou ela é a sua verdade. Então, as máscaras não destroem essa realidade. A verdade é imperecível. A luz se estabelece por si só, plena, segura, desde ontem e hoje e para sempre. Quando aprendemos o auto-amor, abandonamos o crítico interno que existe em nós e passamos a exercer a generosidade do auto-perdão, ou seja, a aceitação incondicional da criatura ainda imperfeita que somos. Estudamos muito isso nos livros anteriores, tá? Então, essa frase já está aprendida. A gente não pode ter o crítico interno, as autocobranças e as culpas, né? Nós precisamos de generosidade e auto-perdão, ok? Aceitação incondicional da criatura ainda imperfeita que somos. Estamos em construção. Nossa integração com a verdade depende do conhecimento dessa realidade particular. Escutar a alma. Ponto. Ela se manifesta na consciência cujos sentimentos constituem o espelho. Através das sensações no seu sentido mais amplo, a alma se manifesta. Então ela se manifesta. Você precisa olhar para esse espelho. Lembra quando nós falamos lá atrás, nos livros anteriores, que você tem que pegar o espelho da mente e virar para dentro para que ela passe a refletir as questões interiores e não as exteriores? É como virar os olhos para dentro de si mesmo, não é isso? Então isso é importante porque você vai olhar para esse espelho onde pensamentos e sentimentos são refletidos. E ao analisá-los, você vai ver a manifestação da tua alma ali. É uma dica extraordinária. E é muito mais fácil assim. Escutando a alma, conectados à sua sabedoria interior, desligamos dos padrões, normas, ambientes, pessoas e filosofias contrárias à nossa felicidade e inadequadas ao caminho particular de aprimoramento. O caminho é seu. Não existe Salvador. O próprio Cristo abdicou desta posição. Não fui eu que te curei. A tua fé te curou. Eu não sou bom. Bom é o nosso Pai que está nos céus. Ele libertou o homem de si mesmo, colocando ele no protagonismo de tudo. Então não fique esperando milagres de fora, deste ou daquele. Isso é infantilidade, no mínimo, emocional e intelectual, né? Você é responsável por você. Faça da forma correta e auxilie os outros, sempre com o exemplo, não é isso? Então, nós temos que abandonar padrões que não nos servem mais. Saber o que nos convém, saber o que é útil, exige dilatado discernimento aliado ao tempo. Quando usamos os rótulos, tipo certo e errado, fomentamos a culpa e a punição. Então vai lá, né? Quanto tempo estamos sofrendo com isso, né? Culpa, punição, aquelas cobranças, eu não presto, inferno. Gente, Deus é bom, Deus é Pai. Sim, Ele é justo, mas a misericórdia está presente. Ele nos dá tempo, Ele nos espera. Na rota do filho pródigo, Ele nos avista à distância e corre ao nosso encontro. Levanta a mão, peça. Chega de culpas desnecessárias que atravancam a existência. E punições. Punição não existe, né? Existe responsabilidade pelos próprios atos. E assumir as consequências das nossas escolhas. Isso não é punição. Isso é justiça.
Simples assim, não é? Quando sabemos o que nos convém, agimos e escolhemos com responsabilidade na condição de autores do nosso destino. Quando amadurecemos, percebemos que certo e errado se tornam formas de entender e são experiências diversificadas e são relativas à época, à cultura, ao tempo, ao conhecimento, ao estágio evolutivo em que se encontra o ser. Mais importante, perceba que é um degrau, é importantíssimo, não deve ser descartado. Mas você tem que partir para o degrau seguinte, a sua visão se amplia. Então a gente precisa escolher com responsabilidade na condição de autores do nosso destino. O caminho de ascensão é para todos nós, filhos de Deus, é o mesmo. Todos estamos em direção ao Pai. Apenas muda a maneira de caminhar. Cada criatura tem seu passo, seu ritmo e sua história. E cada criatura parte de um lugar diferente. Eu estou aqui fora da minha cidade natal, Passos. Vamos imaginar que eu fosse hoje a casa espírita, Caritas, né? Hoje eu não teria condição de ir. Vamos supor que eu fosse. O nosso destino é o mesmo, hoje às 18h30. Todos iremos para o mesmo lugar, mas sairemos de pontos diferentes. Eu preciso sair bem antes, senão não chego a tempo. E eu tenho que acelerar o passo, e não posso ir a pé, vou ter que ir de carro, porque estão longe. Alguns vão a pé, porque moram do lado, em 10 minutos estão na casa. Eu vou demorar 1h30, vamos dizer assim, certo? Então cada um tem sua história, sua experiência. Todos somos filhos de Deus e vamos para a perfeição, mas fazemos caminhos diferentes, ritmos diferentes, passos diferentes. Óbvio. Só não entende quem não quer. Aí você olha para o teu irmão e julga, porque ele está rápido demais. É claro, ele está atrasado, você não. Ou ele está lento demais. Claro, ele tem tempo, você não. Entendeu? Entendeu mesmo? Quiçá entendamos quando formos agir na nossa vida. Às vezes a nossa inteligência pega isso rapidinho, mas o nosso coração muitas vezes não quer, né? Egoísta demais, prepotente, preconceituoso, não é isso? Então o caminho de ascensão é para todos nós. Refletindo sobre conceitos, teçamos algumas ilações para que não nos confundamos. Grande distância separa o processo de individuação, como falamos, da atitude de individualismo, que está calcada no egoísmo. Então aqui ela dá algumas dicas para que a gente possa discernir sobre essa diferença. Na individuação, encontramos a necessidade, enquanto no individualismo temos a prevalência do interesse pessoal. Grande diferença. Interesse pessoal é egoísmo. Eu quero para mim do meu jeito. Necessidade não. Eu tenho necessidade disso. É muito diferente. Na individuação temos a alma, no individualismo a personalidade. Personalidade aqui no sentido de personalismo, né? Que é a doença da personalidade. Que a personalidade em si, né? Até que eu trocaria personalismo, né? Que nós já estudamos isso no livro passado. Que é a doença da personalidade, o egoísmo. Porque personalidade nós temos, a nossa persona, ela está aí. Ela não pode estar onde não deve estar. Certo? No egoísmo. Ela tem que estar na solidariedade, na fraternidade e na essência, que é a alma, né? Então aqui talvez é a separação entre o que significa a alma e o ego. Então vamos corrigir, entre aspas. Não estou corrigindo a irmã, não. Estou tornando mais claro para nós. Na individuação temos a alma. No individualismo temos o ego. Ok? Na individuação temos a consciência. Aqui ela coloca. No individualismo temos o ego. Ok? Na individuação existem descoberta e criatividade. No individualismo, a imitação e a disputa. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Na individuação existe descoberta e criatividade. Perfeito. No individualismo, imitação e disputa. Né? É querer ser cópia, é ser igual, é ser melhor. Não tem disputa. O meu pódio é o meu. Se eu não ocupar, ele vai ficar vazio. Não estou disputando com ninguém. A disputa é consigo mesmo. Se é que é disputa, não é disputa. Né? A conquista é de cada um. Certo? Então vamos lá. Descoberta e criatividade e não imitação e disputa. Na individuação temos o preparo e o amadurecimento. No individualismo, a precipitação. Tudo para ontem. É feste para tudo. Não é isso? Na individuação experimentamos a realização pessoal. No individualismo, a insaciedade. Tem muita gente aí que tem boca grande, né? A individuação é fruto do amor e o individualismo é a leira do egoísmo.
Na individuação floresce o crescimento espiritual e no individualismo é a sementeira do egoísmo. Então vamos abandonar esse trem, que já deu, basta, deu por hoje, e vamos procurar a individuação com essas dicas extraordinárias trazidas pela Hermância. O individualista, queira ou não, também caminha no seu processo de individuação, evidentemente com menos consciência de suas reais necessidades, permitindo larga soma de interesses particularistas. É um caminho, mas não é o melhor, está muito longe de ser o melhor. Traz muito sofrimento para si e para os outros. Para quê? Para quê? Se o caminho não é bom, pega outro melhor. Sabendo que todos rumam para o melhor, Jesus, em sua excelsa sapiência, estabeleceu: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E de fato, naquela cena extraordinária do apedrejamento, ou do potencial apedrejamento da mulher, atira a primeira pedra quem está sem erro ou quem está sem pecado, e todos abandonaram. As palavras finais de Jesus são extraordinárias. Onde estão os que te julgaram, ou os teus julgadores? Não sei, Senhor, foram-se todos. Pois bem, vá em paz, não peques mais, pois eu também não te julgo. Eximiu-se de julgamentos. Esse é o caminho da individuação. Se ele que podia não julgou, por que nós, que dele seguimos os ensinos, vamos agir como quem pode escutar os alvitres da alma alheia na tentativa de definir o que é certo ou errado, ou o que é bom para outra pessoa? Não é fácil, não. Qual de nós estará em condição de nutrir certeza se a atitude do próximo é uma expressão de individuação ou um cativeiro de personalismo? Bom, cada um olha a si mesmo, dentro dessas situações. Vencemos o capítulo 1, olha, talvez acho que com um pouquinho de atraso, não estou conseguindo identificar o tempo aqui. Mas foi, mais o capítulo 1 então vencido assim, já na primeira live. Profundo, cabe releituras, cabe escutar ou assistir de novo o vídeo. Estará lá no canal, porque aqui eu estou fazendo só do Facebook hoje, multiplataforma não deu por conta da internet, mas estará em breve lá no canal da Associação Espírita Caritas. Se inscrevam, compartilhem, é legal, Para quem está administrando o canal lá, vem novos recursos, com a quantidade de inscritos. Então não é para cobrar nada não, nem para ganhar nada não, é tudo gratuito. Mas é para aumentar o alcance da plataforma, Certas operações ou operacionalidade da plataforma melhora quando o número de inscritos é maior. Ok? Então tá aí, vamos procurar essa individuação extraordinária do ser, buscar a felicidade nossa, em consequência a felicidade do próximo também estará garantida. Por quê? Porque eu, no estabelecimento da soberania do ser, reconheço a soberania do outro. Simples assim. Então que esta natureza exuberante nos acolha a todos nós, que nós possamos, na era atual das crises, das certezas e confusões, estabelecer o nosso padrão interior de escuta da alma, de consciência do ser, e que todos nós possamos nos dar as mãos, menos atenção ao que nos separa e mais atenção ao que nos aproxima. Não é isso? Somos todos filhos de Deus, procurando exatamente a mesma coisa. A felicidade proveniente do autoconhecimento e do retorno à casa do Pai, que mais não é que o retorno à sua essência. Então, bom domingo a todos, uma excelente semana e até domingo que vem.